Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa nossa videoaula, nós vamos conversar sobre a preposição. É uma aula que a gente preparou para essa semana, de 28/9 a 2/10. Vamos definir o que é a preposição? Ela é um elemento, um termo, que estabelece uma relação de sentido entre alguns outros termos de uma sentença. Então, a gente vai ter essa função mesmo de conexão, de encaixe. Lembrando que em alguns contextos, em algumas situações, ela pode não apresentar sentido. A função principal da preposição é permitir essa conexão, esse encaixe, ok? E aí, vamos ver um exemplo. A turma saiu após a realização da avaliação. Temos ali a preposição após. Estudo nessa escola desde 2018. Temos a preposição desde. Lutei muito para chegar até aqui. Temos a preposição até, ok? Vemos ali que elas funcionam exatamente como a gente conversou, como função, tá? Como a função de encaixe, tá? De elo de ligação, tá? De permitir ali que as palavras, que os outros termos das orações se encaixem, fiquem conectados, arrumadinhos. Preposições essenciais, que são as principais, e as acidentais. Tudo bem? Aqui para a gente conversar e explicar para vocês. Preposições essenciais são palavras que só exercem a função de preposição. Elas são preposições sempre. São palavrinhas que são preposições propriamente ditas. E temos as preposições acidentais, que são palavrinhas que pertencem a outras classes e que podem ali, dependendo da situação, funcionar como preposições. Nessa etapa, nós vamos nos ater, nós vamos focar principalmente nas preposições essenciais, que são essas palavras que sempre serão preposições em quaisquer contextos. Tudo bem? Preposições essenciais. Existem 17 preposições essenciais. E aí, como que a gente vai fazer para identificar? A gente vai ter que lembrar quais são as 17. Para facilitar esse processo, eu trouxe para vocês essa palavra-chave, que a gente vai elaborando ao longo do tempo, para facilitar a gente se lembrar das 17. Porque não tem outro jeito, a gente precisa saber. Então, aqui, essa palavra aspe, né? Aspidect, vai favorecer a gente a lembrar de todas as 17. E aí eu associo esses números para vocês saberem que a gente vai ter 4 preposições essenciais que começam com A, 3 preposições essenciais que começam com S, 3 preposições essenciais começando com P, 2 com D, 2 com E, 2 com C e uma com T. Tudo bem? Então vamos ver quais são. Com a, ante, após, até. Com S, sem, sob, que significa abaixo, sobre, acima. Com P, para, perante e por. De e desde. Com E, em e entre. Com C, com e contra. Com T, apenas uma, traz. Lembrando que aqui existe uma relação de sentido entre a preposição ante e perante. Elas têm praticamente o mesmo sentido. A gente vai ver a diferença nos contextos que a gente vai apresentando ao longo das atividades. Tudo bem? Continuando. Existem também, como a gente está falando de preposições, a gente vai ver que existem combinações e contrações. A gente pode misturar ali as preposições. Por exemplo, na combinação, como o próprio nome diz, são combinadas. A gente vai ver a preposição e o outro elemento que está ligado a elas. Está ali, ó, aos, como exemplo, e aonde. Eu estou vendo a preposição a junto com os, e no segundo exemplo, a preposição a junto com o advérbio onde. Combinação significa que elas vão ficar uma do ladinho da outra, sem perder letras e nem fonemas. Já na contração, é o contrário.
a gente vai ter ali a mistura, tá? Algumas letras vão ser perdidas, então a gente vai perder letras e fonemas, tudo bem? Vamos ver com mais detalhes aqui as combinações. Exemplos. Vamos marcar um estudo em grupo aos sábados? Aos. Eu tenho ali a combinação da preposição a mais o artigo definido os. Vou aonde você combinar. Eu tenho a combinação da preposição a mais o advérbio onde. Percebam que não houve perda de letras, elas apenas ficaram justapostas ali, uma do ladinho da outra. Aqui a gente tem que ter cuidado, gente, quando a gente fala dessa combinação, aonde eu vou usar com o verbo ir. Por exemplo, vou aonde você combinar. Por quê? Aonde dá a ideia de movimento. Já o advérbio onde somente vai dar a ideia de lugar parado. Como assim? Onde ele está? Eu estou falando de um lugar parado. Então, eu não posso usar onde nessa situação. Hoje, ele está em casa. A casa não sai do lugar, é um lugar parado. Agora, para eu combinar a preposição a com o advérbio onde, eu tenho que estar ali usando um verbo que indica movimento. Exemplo, aonde ele vai? Percebam que o verbo ir, né? Vai. Ele está indicando que você está em movimento. Ele vai à escola. Ainda que a escola esteja parada, ele vai sair de um lugar para ir ao outro. Então, ali, eu posso usar aonde, porque tem a ideia de movimento, de deslocamento. Tudo bem? Aqui eu só estou aproveitando para comentar a diferença de aonde, que é a combinação do a com o advérbio onde, e apenas o advérbio onde separadinho. Tudo bem? Vamos ver agora as contrações? Nas contrações, a gente tem que se dedicar um pouquinho mais, porque como existem perdas de fonemas e também de letras, a gente pode não reconhecer a preposição logo assim de cara. Vamos ver aqui. Olha esse exemplo. Eu estudo no 7º ano. Olha aqui o que é no. Eu estudo em algum lugar, não é? Ou em alguma turma. Eu estudo em algum lugar ou em alguma turma. Então, eu tenho em, mas como 7º é uma palavra masculina, é a junção do em mais o o. Algum lugar masculino ou algum nível masculino. Então, eu estudo em um lugar que é masculino, em mais o. Então, no, eu estudo no 7º ano. Se fosse na, era o em mais a. E por aí a gente vai aprendendo sobre contrações. Como eu falei, nas contrações a gente tem uma perda de fonemas e também de letras. Tudo bem? O em aqui virou um N, simplesmente representado por um N. Próximo exemplo. Estamos estudando pela plataforma. Quem estuda, estuda, né, por alguma coisa, também por meio de alguma coisa. Então, ali eu tenho a preposição por, se juntando com o a, já que plataforma é feminino, ele se junta com o artigo definido a. Então, quem estuda por algum lugar que é feminino, estuda com por mais a. Ficaria feio, né? Estamos estudando por a plataforma. Então, eu coloco, estamos estudando pela plataforma. O por ali se juntando com o a fez a contração pela. Se fosse você estudando por algum lugar que é masculino, né? Por um outro meio ali, eu usaria pelo. Quando eu digo ele vai pelo caminho, é que ele está indo por um lugar e o caminho é masculino, por mais o. Então, estamos estudando pela plataforma atualmente. Outro exemplo de contração, de perda de fonemas e de letras. Neste ano, tivemos que nos adaptar. Olha só, o N eu não falei que é a preposição em, né? Em que está contraída. Então, em mais este, já que eu estou falando deste ano, o em mais este, né, o pronome demonstrativo este, ficou neste. Neste ano, tivemos que nos adaptar. E o últimozinho, a aprendizagem dos tópicos principais depende de esforço. Ali eu tenho, ó, a aprendizagem de quê? Então, eu tenho a preposição de, mais os, que é o artigo definido, porque tópicos é uma palavra masculina e plural. Então, de mais os,
a aprendizagem dos tópicos. Tudo bem? Lembrando que agora a gente tem uma contração especial sobre a qual a gente não vai conversar agora, em que eu quero juntar a preposição a com o artigo definido a. Então, é um fenômeno especial porque eu vou juntar duas letras idênticas. Ainda que elas sejam de classes diferentes, uma é preposição e outra é artigo, a gente vai ter ali um fenômeno, uma contração especial da junção de duas letras idênticas, que a gente vai chamar de crase. Esse fenômeno é chamado de crase e essa letra A, que vai se fundir ali com a outra, a gente vai ter que indicar ali que ela está misturada, que existem duas ali através do acento grave, que é esse acento que parece com agudo, só que é ao contrário. Mas sobre isso a gente vai conversar num próximo momento, numa próxima oportunidade, tá ok? Vamos lá. Locuções prepositivas. Como a gente já sabe, toda vez que a gente fala de locuções, a gente lembra de mais de uma palavra que tem a função de uma. No caso de locuções prepositivas, a gente vai ver que é um conjunto de palavras, podem ser duas ou mais, com o valor de uma preposição, tá ok? Vamos ver alguns exemplos aqui. Preposições desse lado, locução prepositiva do outro, porque geralmente a locução prepositiva ela vai corresponder a uma preposição essencial que já existe. Então, ali eu tenho, as folhas estão sobre a mesa, preposição sobre, mas eu posso dizer que as folhas estão em cima da. Lembrando, gente, que ali o da é a junção da preposição, a contração da preposição de mais o artigo a, que faz da. Então, ali eu tenho em cima da, três palavrinhas que têm a função de uma preposição. Por isso que é locução prepositiva. Como eu falei, a locução prepositiva, tá? Ela sempre terminará numa preposição essencial. Ali vocês não estavam visualizando porque a gente tinha o da, mas a gente tem que lembrar que o da é a contração da preposição de com a. Então, ali eu tenho um de. Continuando nos exemplos. A mochila fica sob a mesa, tá? A mochila fica embaixo da mesa. A estudante está em casa. A estudante está dentro de casa. Eu poderia simplesmente dizer em. Então, tanto faz se eu uso uma preposição, que é uma única, quanto uma locução, que é um conjunto de palavras que valem a mesma coisa de uma preposição. Ela estuda para ter um futuro. Ela estuda a fim de, quer dizer, com o propósito de ter um futuro. Ela revisa a matéria após as aulas. Ela revisa a matéria depois das aulas. A locução prepositiva é sempre um conjunto de palavras que equivale a uma preposição. Percebam ali que podem ser duas ou três. Então, ali, novamente, a gente tem a contração da preposição de mais as, já que eu estou falando agora de aulas. Então, é um artigo definido feminino plural. Aqui, a gente vai exercitar fazendo uma pequena atividade. Nos exemplos abaixo, a mesma preposição foi usada com sentidos diferentes. Eles conversam sobre o conteúdo. E no segundo exemplo, o material está sobre a mesa. Qual é a diferença? Eu peço que vocês analisem o uso dessas preposições nesses contextos e respondam a questão do caderno. Qual é a diferença de sentido que existe entre essas duas preposições nessas situações em que a gente colocou? Tudo bem? Muito obrigada!